Radial. Essa aqui, ó. Essa o que, Neuza? Essa bucha, olha aqui. Uma bucha de fricção radial. É ou não é uma boa pro nosso kart, Edgar? Deixa eu ver. Bom, esta é uma bucha de fricção radial feita de um corpo cilíndrico furado. Por aqui, ó, por esse furo, é que entram os lubrificantes. É o tipo mais comum de bucha radial que existe. E aí, não serve? Não, Neuza, olha, esse tipo de bucha é utilizado para peças de cargas pequenas ou em lugares de fácil manutenção. Foi você mesmo que disse que mais importante do que a gente escolher o material certo era a gente estudar tudo que a gente pudesse sobre o assunto? É verdade. Então, Neuza, a gente só viu um tipo de bucha e você já quer escolher? Pra que a pressa? Tá certo. O Ed tem razão. Por isso mesmo vamos dar uma conferida nas buchas de fricção axial. Para saber direitinho o que é uma bucha de fricção axial, é que nós voltamos aqui à Escola Senai para conversar com o professor João. Professor, como é que a gente identifica uma bucha axial? Bem, uma bucha de fricção axial é a que a gente usa para suportar o esforço de um eixo em posição vertical. O senhor poderia nos dar um exemplo? Essa bucha aqui, por exemplo, ela suporta o eixo de uma máquina retificadora. Esse eixo fica na vertical, assim. E a bucha suporta o seu esforço. Obrigada. Vamos conhecer agora uma outra bucha, a bucha cônica. Essa bucha é do tipo que a gente usa para suportar um esforço duplo, ou seja, a bucha cônica suporta tanto o esforço radial quanto o esforço axial. Quase sempre, a bucha cônica precisa de um dispositivo de fixação e por isso mesmo ela é muito pouco usada. Bom, Edgar, agora a gente já estudou os 3 tipos de bucha. Quer dizer, então, a gente já pode começar... Não, Neuza, isso não é tudo, não. Que além de conhecer as buchas pela classificação, ou seja, bucha de fricção axial, bucha de fricção radial e bucha cônica, a gente ainda tem muitas outras buchas para estudar. É mesmo? A gente ainda não estudou outros grupos de buchas que existem, que são as buchas guia para furação e alargamento. Buchas guias são aquelas que orientam uma ferramenta para que ela possa se autoposicionar num dispositivo de furação. Quer dizer, é com elas que a gente consegue ter uma posição correta de uma superfície usinada. Professor João, por favor, gostaria que o senhor nos explicasse um pouco mais como são as buchas guias. Bem, as buchas guias são elementos de precisão. Elas são utilizadas em máquinas como essa aqui, nessa posição. E estão sujeitas ao desgaste por atrito. E de que material são feitas as buchas guias? Bom, justamente para suportar o atrito, elas são feitas em aço duro, com superfícies bem lisas e de preferência retificadas. Bom, eu estou imaginando que existem diversos tipos de buchas guias com vários materiais, um para cada tipo de situação, é isso? Exato. Essa aqui, por exemplo, é uma bucha pequena. Ela é feita em aço carbono temperado ou nitretado. Agora, é interessante notar que a distância entre a bucha guia e o produto se baseia em 2 parâmetros. E quais são esses 2 parâmetros? Vamos lá. Quando o cavaco deve passar pelo interior da bucha guia, a distância será de 0,2 milímetros. Agora, quando o cavaco deve sair por baixo da bucha guia, a distância será igual ou maior do que 0,5 multiplicado pelo diâmetro do furo da bucha. Professor, qual a principal finalidade da bucha guia? É a de manter um eixo comum entre ela e o furo. E se existe um eixo comum, a gente pode dizer que as peças estão em posição coaxial, é isso? Exato. A bucha guia e o furo devem manter uma coaxialidade. Para isso, existem vários tipos de buchas guias.